Normalmente não me convidam para coisas sérias. A coisa de economistas é uma coisa muito séria, mas gostei de perceber que, afinal de contas, eu espero que o Presidente represente os economistas da Madeira. Tem muito bom humor e muita inteligência na forma como apresentam as coisas. Fico muito contente também de estar na Madeira, que está em rebranding. Tem um governo novo, com gente com caras novas, com, no fundo, uma das marcas mais encriptadas do país, a Madeira, mais fechadas sobre si própria, e que de facto adia uma série de responsabilidades que tem no país e se ainda assim conseguiu fazer um processo muito bom, como apresentaram aqui os números, vai certamente conseguir evoluir bastante. A mim pediram-me para vir falar sobre tendências ou sobre antitendências. Disseram assim, do digital já toda a gente fala, veja lá se consegue falar alguma coisa para além do digital. E, portanto, aquilo que eu... Está a andar sozinho? Como é que eu faço para não andar sozinho? Ok. O que é que eu vou-vos tentar ir daquilo que eu posso chamar não é para lá do digital, é para cá do digital. Ou seja, todos sabemos, e vamos fazer aqui nesta introdução, que de facto estamos todos ligados. Vamos perceber o que é que está por detrás dessa ligação, o que é que nos pode realmente fazer mover. Primeiro, o que é isto de uma marca? Já todos certamente vocês viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Está a deixar a sua marca. Fazer uma marca é precisamente isso, é definir um território. Pois, muitos têm estudado sobre o xixi, muitos têm estudado sobre a teoria das marcas, e nomeadamente do marketing, para quem estudou alguma coisa sobre o assunto. Ou seja, que é preciso ter qualidade, preço, etc. Essas coisas todas que são básicas e paritárias. Aquilo que toda a gente tem esquecido, ou os grandes teóricos das marcas têm esquecido, é que já experimentaram deixar uma marca num rio? Primeiro, grande conselho, o mundo está a mudar. Para deixarmos a nossa marca, temos que, no mínimo, estar sempre a fazer xixi. O mundo, de facto, ligou-se. Estamos, de facto, pela primeira vez, numa democracia planetária, se pensarmos dessa forma. Estamos ligados como nunca estivemos. E, de facto, aquilo que nos liga não é a questão digital, são as pessoas. É nós estarmos mais perto dos outros. É podermos estar mais perto dos outros, é partilharmos as nossas coisas com os outros. Mas uma alteração que temos que levar em consideração e não podemos esquecer, e que gosto muito deste exemplo que dou muitas vezes. Aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali, porque a outra metade está aí. O Double Large da McDonald's é feito por mais ou menos metade do que a McDonald's diz e a outra metade daquilo que nós ouvimos de outras fontes. Mais de metade daquilo que se produz sobre uma marca, da informação que existe sobre uma marca, um território, o que seja, não é da responsabilidade dessa marca. É escrito por nós todos, que vamos dizer mal ou vamos dizer bem, ou vamos partilhar aquilo que nós achamos sobre as coisas. Daí que tínhamos que levar em consideração a forma como gerimos a comunicação. Hoje, tudo são marcas. Existem, não compreendo, sinceramente, deixo aqui uma nota aos economistas, não compreendo como é que a economia das marcas está fora da agenda de um país que se precisa desenvolver. Hoje, tudo são marcas. Os produtos, os serviços, as cidades, os países, as pessoas e até as organizações terroristas. Não trago isto aqui com nenhuma felicidade, mas o que é certo é que a ISIS se apresenta como a Apple do terrorismo. E tem conseguido, não vos trago aqui os números da ISIS, são absolutamente estrondosos em captação de receitas e, sobretudo, em captação de voluntários, que não são fãs, não são pessoas que vão ver um jogo de futebol. São pessoas que estão de tal forma ligadas a essa marca que são dispostos a matar e a morrer. E, portanto, somos uma sociedade de marcas. Os países mais fortes são aqueles que têm marcas mais fortes. Este exemplo mais radical que vos trago é para vos enfatizar essa preocupação. Mas há que entender o que é uma marca. A Zara toda a gente conhece, certo? Eu, muitas vezes, em algumas poucas aulas que dou, gosto de brincar e pergunto aos alunos, então digam-me lá, o que é que alunos, normalmente muito qualificados, que dizem, porquê que a Zara tem sucesso? Dizem, a Zara tem sucesso porque tem design,
tem preço, muda muito depressa as coleções, é muito bem localizada, etc, etc. Pois não é por nenhuma dessas razões que a Zara tem sucesso. Vou-vos contar uma historinha, que me dirão se identificam ou não. Eu já salvei o casamento de um presidente da Câmara deste país, segundo ele, com esta história, portanto não fui eu, não tinha intenção. Então vejam, duas raparigas encontram-se. Uma está muito chateada e diz à outra, diz, pá, então o que é que se passa? Pá, estou lá na Madeira, pá, agora lá com o novo governo, aquilo é tudo uma conversa de chacha, nem as geneiras ainda fizeram. E o que é que, pá, estou chateado. Epá, e a outra, epá, estou chateada, pá, o Manel, pá, estou com o Manel, epá, ando há 7 anos com ele, pá, ele é uma grande besta, pá, não tem ponta para onde se lhe pega o rapaz, pá, não, pá, estão chateadas. O que é que as duas raparigas vão fazer? O que é que vamos fazer? Vamos à Zara, certo? Essa rapariga, a segunda rapariga, foram à Zara e então chega à casa e vai ter com a mãe e diz, pá, estou tão contente, pá, o meu Manel, tão querido. E ele disse, então, mas ainda agora o rapaz era uma desgraça, não tinha ponta para onde se lhe pega, agora já é... Sim, então o que é que foste fazer? Bom, fui à Zara. Então o que é que compraste? Comprei uma camisolinha. Então mostra lá a camisolinha. É uma camisolinha preta. Então, e quantas camisolinhas pretas é que já tenho? 7. Mas esta é muito diferente, porque tem um pontozinho cor de laranja e só custou 9,99 €. Isto é um facto, certo? É verdade. Então, é preciso entender que a Zara não vende roupa para o frio. Aliás, quem tem frio não tem possibilidade, muitas vezes não tem dinheiro para ir à Zara. Certo? A Zara nem sequer é barata no mesmo segmento, certo? Não sei se aqui ainda não abriu a Primark, há de abrir, e vão perceber que a Zara marca 3 ou 4 vezes acima. A Zara percebeu que vende roupa para a alba. Percebeu que o bem-estar, que vai cumprir uma função é um centro de terapia para as mulheres. Certo? E que o preço é feito em função da aceitação social. A t-shirt custa, onde reparar, os preços da Zara são 9,99 €, 19,99 €, 29,99 €, 39,99 €. Não são feitos em função do custo. Uma t-shirt tem que custar 9,99 €. Independentemente se a produção custa 8 € ou se custa só 1. Certo? E, portanto, é nesse entendimento do que é uma marca, no sentido total, que nós temos que trabalhar. Gosto de dar outros exemplos. Gosto muito dos saltos altos, como o exemplo dos 4 quadrantes de uma marca que gostaria de vos dar aqui hoje. Se pensarmos numa perspectiva racional da economia cartesiana, os saltos altos não servem rigorosamente para nada. Certo? Então, se o objetivo é andar, não é? Porque é que se anda de saltos altos? Certo? Imaginem alguém que faz uma análise do mercado, diz assim, vamos cortar. Então, eu ouço muitas vezes estas coisas. Têm que ser racionais. Certo? Tens que ser racional. Isso andar aí a sonhar, inventar coisas que não servem. Supérfluas tem que se acabar. Porque a economia vai falir com a questão supérflua. Pois olha, eu acredito que o supérfluo é o essencial e tenho aqui um exemplo muito claro neste exemplo. Os sapatos altos, basicamente, e as mulheres que estão aqui as mulheres e os homens não que usem sapatos altos, mas que sentem, os saltos altos equilibram, na minha opinião, as 4 funcionalidades das marcas. A funcionalidade funcional, ou seja, para andar, dá mais ou menos para andar, certo? As funcionalidades estéticas, as funcionalidades emocionais e as funcionalidades sociais. Vamos falar um bocadinho, ou seja, uma mulher sente-se melhor consigo própria, fica mais bonita, para si própria e para os outros. Certo? E é nesse contexto global de felicidade, como se falava no painel anterior, a felicidade não estrita, que eu acho que se deve trabalhar os temas das marcas. Este é o quadrante do Sr. Kotler. O quadrante de dizer, eu tenho um hotel, um destino turístico que é competitivo e que tem voos e que tem hotéis e que tem restaurantes. Claro que sim, então, se não tivesse não é nenhum destino turístico. Certo? Eu tenho tratado as camas. Aqui é o base, tem que ser competitivo. Sim, tem que ser competitivo. Tem que ter mecanismos de controle. Sim, tem que ter acesso a Big Data. Sim, tem que ter acesso a Big Data. Tem que proporcionar experiências. Sim, tem que proporcionar experiências e agradeço. Muito obrigado, Miguel, por ter dado aqui a nota inicial. Eu acho que já não estamos no tempo das experiências. Uma experiência é indústria.
Eu odeio que me organizem experiências, eu acho que a maioria das pessoas odeia que organizem experiências. Uma experiência é uma não experiência, é a industrialização daquilo que se espera que não seja. Ou seja, para estarmos no mercado temos que ter as funcionalidades funcionais a funcionar, certo? Ou seja, temos que ser competitivos. No entanto, temos que introduzir na economia aspectos que sempre tiveram fora. A estética, algum homem, algum rapaz, numa universidade, que apresenta alguma preocupação estética, o que é? É apaneleirado, certo? Certo? No entanto, a forma como nós apreendemos o mundo é pela estética. Vocês, enquanto profissionais, precisam de apurar o sentido estético. E o sentido estético não é uma coisa de decorador. Isto está aqui porque é um statement da natureza. Não é porque há aqui uma menina ou um menino que andou aqui a pôr as florzinhas, espero eu. Porque é para ficar uma coisa assim mais ou menos bonita. E alguém diz, pois, é mais ou menos. Nós temos que ter juízos estéticos das coisas. E a estética aprende-se, discute-se e cultiva-se. Não se cultiva da mesma forma. Não aprendemos na escola. Está fora das cadeiras da economia. Certo? Não se aprende estética. No entanto, é essa a forma como nós relacionamos do mundo. E toda a gente sabe. A estética não é, ou seja, é aceito que as meninas tenham mais sensibilidade, certo? É para uma menina e tal, pode chorar e essas coisas, não é? No entanto, não há nenhuma alteração significativa na relação de género entre as sensações que temos ao ver um pôr do sol, ou ao vermos alguma coisa relacionada com a natureza ou de outros fenómenos estéticos. Fixem isto. Se acham que não percebem nada de estética, treinem. Porque têm a obrigação de decidir. Quando tiverem a tomar decisões nas vossas empresas de que isto é mais feio ou mais bonito, ser mais feio vale menos, ser mais bonito vale mais. Ou então, eu tenho que ter um posicionamento estético em função do meu target. Certo? Eu tenho que ir mais para um lado ou mais para o outro em função de quem eu quero atingir. Por último, ou no terceiro quadrante, o quadrante das emoções, também completamente retirado da economia, racional. Desde quando é que nós somos seres racionais? Quem é que dos senhores aqui sentado tomou as decisões mais importantes da sua vida com base numa opção racional? Quem que tenha feito isso? Levante-se. Não fez, pois não? Ninguém arranjou uma namorada e dizia, olha, eu arranjei com uma folha de cálculo, põe esta, beija bem, esta... Depois cria ali um algoritmo e no final sai-me um grande aborto. Não... Mas é isso que se faz na economia. Analisam-se estudos, ou seja, analisam-se estudos. Ninguém põe em causa que os estudos estejam errados. Certo? A credibilidade dos estudos passa muito por quem os apresenta. Já pensaram? Eu sou aqui anunciado como importante. Passo-vos aqui uma coisa, vocês acreditam. Certo? Isso está errado. Está profundamente errado. Pois eu gostava de vos apresentar aqui uma visão que não é ocidental, que é, pensem com o estômago. Isto no sentido... é no estômago que nós tomamos as nossas decisões. Aliás, os asiáticos falam do segundo cérebro, sabiam? Do Tatian. Nós temos um segundo cérebro. No Ocidente não aceitamos, mas o que é certo é que dizemos que nos borramos de medo ou temos um gut feeling. E o gut feeling não é aceito na economia. Ou seja, um estudo mal feito é uma base para tomar uma decisão. Um gut feeling, uma intuição, não é. Eu aconselho-vos, a minha experiência profissional é sempre baseada em intuições, sempre os casos de sucesso que tenho são com essa base, sempre lutei contra os estudos, porque achava que era uma forma de divulgação da informação da via correta, ou seja, não estou a pôr em causa sequer que os estudos possam estar errados. Nesta altura estou a dizer é que naquele trilho já não se faz mais nada. É preciso encontrar outro trilho. E nós temos aqui o processador mais importante que nos pode levar para a vida. Por último, o último quadrante, o quadrante social. O quadrante social chamámos muito tempo o quadrante da Madre Teresa de Calcutá. Era muito importante, mas não era sexy. E, portanto, as marcas não se queriam associar. Hoje em dia não é possível ter uma marca, ter uma empresa, ter um projeto de país, ou de cidade, ou de região, sem que aquilo que façamos possa ser uma coisa para ganhar dinheiro, como aqui muito bem dizia, ou seja, um negócio lucrativo, mas que seja lucrativo para a sociedade, seja lucrativo para a comunidade que nos envolve, seja lucrativo enquanto polo de desenvolvimento desta mesma sociedade. Pois dir-me-ão, isto é assim uma teoria muito básica. Pois é,
Qual é a marca mais importante do mundo? Mais valiosa? É a Apple, certo? A Apple é forte em quadrantes. Enquanto que todos os outros andavam ali nos funcionais a ver que era mais barato, a Apple andava ali a trabalhar com a paneleirice. Certo? Isso é a coisa dos designers e os gajos gostam muito da estética. Eu lembro quando a Nokia, as declarações da Nokia, que faliu, quando saiu o primeiro iPhone, isto é uma coisa de nicho. Isto é uma coisa de nicho, então agora lá aquela coisa, só quem tem lá aqueles sentidos muito apurados e as calças muito apertadas é que vai comprar aquelas coisas. Percebem? Quer dizer, o que é certo é que o mundo muda, mas estávamos a falar da natureza humana. O turismo tem a ver com o país. Vamos então ver o que é uma marca de um país. Uma marca de um país não é uma questão de orgulho identitário. Muitas vezes dizem, você gosta muito de Portugal. Pois gosto. Mas não é uma opção não gostar de Portugal. A marca de um país tem a ver com... A importância da marca do país tem a ver com o impacto que ela tem na economia. Uma marca mais forte faz com que possamos ser um país mais rico. Uma marca mais fraca faz com que sejamos um país mais pobre. O que é que nós, portugueses, dizemos? Mal da nossa marca. Certo? É mais ou menos a mesma coisa, que temos uma coisa para vender e dizemos mal dela. Tenho um carro para vender e alguém vai, teu carro é bom. Não, o carro é uma porcaria, está sempre todo sujo, estragado, eu não sei quantos. E, portanto, temos esse hábito. Se calhar temos que pensar bem, sempre que dissermos mal do nosso país, estamos a desvalorizar uma coisa que, em parte, é nossa. Nós somos os stakeholders desse país. Gosto muito deste exemplo. Os espanhóis vêm comprar a Portugal azeite português para colocar no mercado, com rótulos italianos. 1 litro de azeite extraordinário português com um rótulo português vale 2 euros. 1 litro de azeite português com rótulo espanhol vale 4 euros. 1 litro de azeite português extraordinário com rótulo italiano vale 8 euros. Isto é uma marca. É uma coisa concreta. Os italianos começaram há 100 anos a valorizar tudo o que tinha a ver com o azeite. Nós esquecemos disso. Dizemos que temos o melhor azeite do mundo, mas os outros não acham. Ganhamos os concursos, mas os outros não acham. Vivemos numa economia de percepção. A qualidade intrínseca das coisas não é suficiente. Não se deixem enganar. Dizem, eu tenho uma coisa muito boa. Ok, funcional. Não chega. É preciso que a percepção dessa coisa, ou seja, que o valor percebido dessa coisa seja suficiente. E por isso nós temos muito, ou seja, o nosso país, graças a Deus, somos, creio eu, o país que tem mais passado para entregar no futuro. Temos que pegar na nossa tradição e amplificá-la. Gold amplified, ou seja, pôr-lhe uma grande moldura. Gostava de deixar aqui um sentido crítico, mas carinhoso, com um grande amor que tenho à Madeira, que é sempre que venho cá gosto de fotografar. E fico tão triste em ver. Nós queremos desenvolver a economia da Madeira. Fazem-se encontros de economistas, certo? Teoricamente bem vestidos, cultos e que sabem muitas coisas. E lá fora, os nossos produtos que apresentamos é assim. Qual é o juízo estético daquilo? Pior possível. Certo? O que é que nós temos que fazer? Temos que valorizar as nossas coisas, que as tornar raras, que as tornar difíceis, que as tornar escassas. Sempre que me apresentaram coisas da Madeira, foram sempre de uma forma mais ou menos jocosa. Pensem a forma como se podem posicionar. Como das pequenas coisas podemos transformar em hábitos culturais, em produtos altamente valorizados, na economia, aquilo que eu chamo a economia das pequenas coisas. Por exemplo, dizem, os bordados da Madeira são caros. Há um problema com os bordados da Madeira porque são caros. Eu não consigo perceber isto. Não consigo. Porque é uma questão de posicionamento. Eu diria, não. Os bordados da Madeira são muito baratos. Porque eu posso levar para casa uma rara peça de arte. Certo? Que tem uma história, uma cultura. E isso é que é valioso. E não é feita por robôs. Certo? Nem no Japão. Eu sou apaixonado pelo Japão, vou muitas vezes. E a ideia que se tem no Japão, não há muitos robôs que é no Japão. Eu, a primeira vez que fui ao Japão, fui tentar ir a um hotel, aqueles capsule hotel, e que estava tudo a olhar para mim, ninguém sabia o que isso era. Porque nem para eles, não, só nos subúrbios, só mesmo quem vive naquela coisa muito dura de vendedores ou coisa assim, que não tem mesmo a possibilidade de dormir em mais nenhum sítio, é que dormem nos capsule hotels. No entanto, aquilo chega cá à Europa como uma coisa muitíssimo trendy. Não acredito nisso. Tudo o que for feito por robôs... Aliás, vejam a Alemanha. Vejam os anúncios da Alemanha. Começam a aparecer handmade in Germany. A Alemanha está com muitos problemas. Está com muitos problemas, não. Está a antecipar o problema que tem a desvalorização das coisas feitas pelas máquinas.
E, portanto, o posicionamento dos nossos produtos, das nossas pessoas. Turismo são as pessoas. A minha amiga, colega de curso, foi a minha colega, tivemos 2 cursos no mesmo, éramos colegas da mesma sala, da Nini, aqui da Madeira, é apenas a garota do calhau ou é uma das melhores designers do mundo. E o Cristiano Ronaldo? Já não há vergonha na Madeira acerca do Cristiano Ronaldo. No entanto, o Cristiano Ronaldo é uma das marcas mais importantes do mundo inteiro, de todas as marcas, de tudo, certo? Portanto, a Madeira tem o potencial para ser o sítio mais conhecido do mundo, certo? Se associar de uma forma inteligente e não fazer uma estátua onde aquilo que se comenta é o tamanho da pilinha do rapaz. Percebe o que quer dizer? Continuando, Porto Santo, a melhor praia portuguesa e a melhor praia da Europa. Onde é que isso está escrito? Temos vergonha, temos medo de dizer as coisas, temos medo de assumir que somos muito bons. Fico muito contente por estar aqui num palco cheio de, espero que eu, uma alusão à Floresta Lauro e Silva, 250 milhões de anos, o sítio de floresta mais antigo do mundo. É aqui. O Fanal, quem quiser conhecer como foi o mundo no passado tem que vir à Madeira. Está escrito aonde? Alguém disse isso. Porquê? O turismo não são hotéis. O turismo são casas. Eu já vivi na casa do Miguel, que é por acaso na rua onde eu vivo, mas vivi lá durante 2 meses, porque há casa em obras. Um hotel, o turismo não são hotéis e restaurantes. Certo? O turismo é ter esta possibilidade que está lá há 250 milhões de anos, que não há nenhum robô que consiga fazer. E não há ninguém que consiga copiar pela originalidade que tem. No entanto, nós parece que nos esquecemos daquilo Carlos, que já tivemos. Estou mais meia horinha e termino. mais um bocadinho. 3 minutos e 47. Dizem-me, somos pequenos no rabo da Europa e muitas vezes dizem-me, aqui na Madeira menos, mas mais nos Açores, você tem que ter paciência, que isto é uma ilha, estamos aqui isolados. Isolados? Estamos onde sempre estivemos, para já. Não há assim uma alteração significativa que se saiba. Mas estamos no centro do tridente intercontinental. Certo? Europa, África e América. Por aqui se passou o passado, do ponto de vista de trocas comerciais. Por aqui pode passar o futuro. Não há rigorosamente nada que nos impeça de fazer. Não se esqueçam, o mundo é um lugar aromático. O digital não é uma coisa que faça parte da nossa natureza. Cheirar, comer, sentir, é a forma como nós nos relacionamos com o mundo. E os nossos sentidos são conduzidos pelo contexto. O cheiro, pensem nisso, mais uma vez, não vejo estes assuntos trabalhados. O cheiro e o sabor são os pilares da nossa memória. Todos vocês se lembram do cheiro de casa da vossa avó ou de alguma coisa que comeram nas vossas vidas. Talvez por isso o Hotel Coste, que eu saiba, talvez o hotel do mundo que tem melhor taxa de ocupação a um preço melhor, o Hotel Coste em Paris, se preocupa tanto quando alguém pede um ramo de flores. Porque nós estamos numa economia não da experiência, mas da partilha. A única coisa que tem interesse hoje e que é comum a todos os targets, aos millennials, ou até aos como é que chamou, matures, é partilhar. A experiência nem sequer tem que ser boa. Eu tenho aqui a partilhar, estou num determinado sítio e vou mandá-la. Aliás, não se falou aqui de redes como o Instagram, que são quem mais cresce por aquilo que tem a ver com a natureza humana de nós partilharmos as coisas uns com os outros. Por essa razão é que eu só tendo ido 2 vezes a um hotel dos Como Resorts, ele está comigo todos os dias. Porque produziu um cheiro em shampoo que me vende e que me manda para casa e que me mantém uma ligação emocional que não precisa de me mandar mails. Porque todos os dias, quando tomo banho, me lembro da sensação que tive quando fui ao Como. Ou seja, ele consegue estar em todas as ruas, me encontra pela capacidade de estar a comunicar comigo por coisas que têm a ver com a natureza humana mais profunda. O mundo do turismo, as marcas do turismo vão passar por estes aspectos. Pela questão estética, pela questão, como o Miguel abordou, da transformação, pela questão espiritual e pela questão gastronómica. Temos um país extraordinário, um país que é descrito pelo mundo como um dos mais criativos. Aliás, esta fotografia tem aqui um caso onde se apresentam as maiores culinárias do mundo. Aqui no canto inferior esquerdo tem França,
uma das grandes potências. Como é que é representada? Por caracoletas. Aqueles chamam escargot. Certo? Nós somos representados por uma das obras-primas da gastronomia. Os peixinhos da horta. Devia ser prémio Nobel. Ser capaz de transformar, de facto, alguma coisa que não havia numa coisa extraordinária. O estômago. As mulheres, não sei se ainda acontece de alguma forma, mas dizia-se que o melhor caminho para o cérebro, a melhor forma de seduzir um homem é pelo estômago. Certo? O caminho mais perto para o posicionamento, para nós conseguirmos de facto um posicionamento, é pelo estômago. Deveríamos trabalhar no share of stomach. E, não sei se foi o Sr. Diretor-Geral de Turismo, quem dizia, Espanha é o segundo destino mais importante do mundo, com o maior número de visitantes, dos quais cerca de 15 a 20% assumem que vão lá para comer. Nós podemos fazer uma ligação àquilo que eu chamo o eixo do Sul. Ou seja, fazer com que, pela comida, pelo estômago, se venha a Portugal. E se acha que isto é onírico e que não tem sentido, pois isso é o que está a fazer o Norte. Ou seja, no Noma, que todos sabem, o primeiro restaurante do mundo, num país onde não tem nenhuma tradição gastronómica, sem nenhuma possibilidade de o fazer, um restaurante apenas. Mudou a economia de um país inteiro. E está a deslocalizar para o Norte essa visão culinária que não existe. Temos que investir na economia das pequenas coisas. Somos um país pequeno. Ótimo. Tudo o que é pequeno, tudo o que é muito valioso é conhecido por haver pouco. Agora temos que escolher ser os coelhos e não as cenouras. Ou seja, temos que escolher ser aqueles a que todos querem e não aqueles que vão fazer mais uma coisa no mercado mundial à procura dos poucos. Para isso temos que ter planos de sedução baseados não em princípios básicos do marketing, mas em princípios da natureza humana. E vejam, as marcas são como o amor. São simples. Como é que se constrói uma marca? Como é que se constrói uma relação amorosa? Certo? Não é como um plano de marketing. Certo? Ou seja, basicamente o que nós temos que fazer é chamar a atenção, despertar um pouco de desejo, ter uma relação, ter um envolvimento maior, até procurar ter um envolvimento mais amoroso. No caso das marcas, a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que conseguir ter notoriedade, tenho que conseguir ter intenção de compra, trial, tenho que ter repetição da compra e tenho que depois constituir uma relação. Eu vejo muitas marcas tentar fazer este tunnel of love muito rápido. Sabem o que é que isso se chama? Baixam os preços, põem a mini saia e dizem que ninguém os respeita. Certo? Eu estou quase a terminar. Eu sei que é chato. Mas... Ainda por cima eu tenho a responsabilidade de irmos almoçar mais tarde. Aquilo que temos que fazer são, de facto, marcas sedutoras. Quem é que daqui leu As Mil e Uma Noites? Ninguém leu As Mil e Uma Noites? Pronto, uma pessoa respeitável que leu As Mil e Uma Noites. São 9 volumes, 1001 histórias. Leu todo? É extraordinário. Eu não li todo. Já li bastante, mas não li todo. Então, mas eu resumo. É uma história de um rei que tinha muitas raparigas, todas as noites dormia com uma e matava. Não sei se era por falta de espaço ou porque tinha muito estoque, mas matava. Até que chegou a Sherazade, que era linda de morrer, mas que não queria morrer. Então o que é que começou a fazer? Começou a contar ao rei uma história muito sedutora, que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Depois, fazer uma marca é isso. É contar uma história muito sedutora, que nunca termina e continua sempre no dia seguinte. Façam as vossas marcas e sensuais, ou seja, com uma oferta dos quadrantes funcionais que de facto seja competitiva, mas que tenha capacidade de se relacionar com as pessoas enquanto seres humanos. Tenham cuidado com aquilo que toda a gente diz que é retirar as coisas supérfluas. Vamos cortar naquilo que é supérfluo. Cris, vamos cortar naquilo que não interessa. Vamos reduzir a oferta ao mínimo racional. Pois isso não vai ter sucesso. Gosto muito de achar, isto diz aqui, you can find inspiration in everything, and if you can't, look again. Nós temos tudo. Está em nós a capacidade de reinventarmos aquilo que é o nosso futuro. E eu acredito que a poesia sempre foi antes da economia. Ou seja, nós primeiro temos que sonhar para realizar. É muito que diz ao contrário. Não, primeiro racionaliza. Agora não é a altura para sonhar. Não. Quanto mais dificuldade houver, mais é a altura de sonhar. Por isso sejam absurdos. Se tiverem uma ideia que toda a gente gosta, deitem-na fora.
a probabilidade de ser boa é muito baixa. Se tiverem uma ideia que a maioria das pessoas achem estúpida, guardem-na. A probabilidade de ser só estúpida é muito grande, mas a possibilidade de terem encontrado alguma coisa nova é realmente grande. É preciso, como hoje aqui se dizia, fazer coisas que não existam. É preciso, não há futuro com a fórmula do presente. Não há possível continuarmos a crescer no turismo mantendo-nos a fazer a mesma coisa que fazemos. Lembrem-se do meu menino a fazer xixi no princípio da apresentação. A realidade está a mudar. O facto de estarmos doentes hoje, ou seja, o facto de estarmos doentes hoje não quer dizer que estejamos doentes amanhã, o facto de estarmos com saúde hoje também não quer dizer que não possamos estar doentes amanhã. Nós temos essa possibilidade de alterar radicalmente a realidade, ao contrário do que muitas vezes se fala do crescimento, como é que se chama? Sustentável. Eu não gosto muito dessa palavra, sustentável. O crescimento sustentável significa que os meus filhos vão ser aumentados 0,5% ao ano. Portanto, o que significa que começaram a ganhar 500 euros, daqui a 20 anos ganham 610. Não têm como viver. Portanto, não podemos trabalhar nessa coisa. Por isso, deixo uns últimos conselhos. Não se deixem levar pela economia low cost. Não na perspectiva da indústria low cost, não é nessa perspectiva que se chama low cost. É do preço como fator único competitivo para termos. Pelo contrário, nós devíamos ser um país de uma economia high cost. Tender para ser um país, não de um momento para o outro, mas pelo que sei, os números têm apontado nesse sentido, tem-se conseguido melhorar em valor com alguma expressão já a oferta turística. Deixo-vos 2 conselhos do padre António Vieira. Não é de um marketeer, certo? É de alguém que nos merece a maior consideração e nos chama a atenção para 2 aspectos fundamentais. Porquê é que achamos que somos tão bons em alguns aspectos e nos vendemos tão baratos? E porquê é que não fazemos o abecedário do comércio? Porquê é que não vendemos aquilo? Ou seja, fazer preço é pegar numa coisa e levá-la junto de quem a mais valoriza. Eu sei que isto é uma coisa muito óbvia, até mete a impressão de ser tão óbvio, não é? Mas o que é certo é que não é isso que se faz. Tenta-se vender em mercados só por causa da dimensão, mas não são necessariamente aqueles que podem valorizar mais os nossos produtos. Eu acredito mesmo que a indústria do turismo é o grande agregador de todas as indústrias e naturalmente, do país, mas para isso, para ser de facto uma grande indústria, tem que ser talvez aquela que primeiro deu o mote de acreditar nas intangibilidades, ou seja, de ser capaz de trazer para a economia aspectos da economia que não são cartesianos. Lembre-se que as marcas, se forem maltratadas, morrem cedo, se forem bem tratadas, vivem para sempre. Muito obrigado e bom dia.